do profeta Jonas. Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 10. E a santa palavra do nosso Deus em Jonas capítulo 3, verso 1 a 10, nos diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um de seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e clamamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que a nossa razão e nossas emoções voltadas para Ti aprendam com a Tua palavra e viva segundo os Teus santos ensinos. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você já precisou de uma segunda chance? Você já precisou de uma outra oportunidade para fazer a mesma coisa? Na vida é natural em que cometamos nossos erros e que uma outra chance às vezes seria necessária para tentar fazer de novo e assim fazer do jeito certo e vida que segue. Então você já precisou de uma segunda chance? Ou de uma outra chance? Agora, outra pergunta para fazermos nesse momento: você já deu uma segunda chance para alguém? Às vezes pessoas erram conosco. Às vezes as pessoas falham conosco. E diante dos erros que os outros cometem para conosco, você já deu uma segunda chance a alguém? Bom, não existe uma regra, não existe uma fórmula mágica, uma receita sobre quantas chances você pode ter na sua vida ou você pode dar na sua vida. Mas o fato é de que nós nunca sabemos se teremos ou não, ou se daremos ou não, a não ser quando passamos por uma situação. Veja Jonas. Deus chegou a Jonas, disse: vai a Nínive, prega contra Nínive, porque o seu mal subiu até mim. Jonas dispôs o seu coração, desenfreado, para fugir da presença de Deus. Jonas foge da presença de Deus, e fugindo da presença de Deus, escondendo-se em um navio, achado neste navio,
dizendo aos marinheiros: me joguem ao mar e cessará a tempestade. E mesmo jogando ao mar, tendo sua vida em risco, sendo jogado no meio do oceano, Deus preparou o grande peixe que foi tragado. E dentro deste grande peixe ele ora, e na sua oração ele diz, no capítulo 2, no verso 9: com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Como profeta de Deus, chamado para ser porta-voz do Senhor, uma vez fugindo da ordem direta que o Senhor deu para ir a Nínive e pregar a Nínive, ele pede a Deus uma outra chance, dizendo que os votos, os compromissos, as responsabilidades em que ele tinha como profeta de Deus, ele queria, ele faria. E é onde chegamos no capítulo 3. E logo de início, no verso 1 ao verso 3, nós vemos uma segunda chance de Deus para Jonas. E a construção das palavras aqui colocadas, quando nos diz que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É tal qual o primeiro comissionamento que o Senhor deu a Jonas para que ele fosse a Nínive. E de fato, uma outra chance é dada ao profeta. Uma outra chance, a palavra do próprio Deus o chama para que ele se disponha, para que ele vá à cidade de Nínive, mas de forma muito específica, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas ia para Nínive, mas ele não iria falar aquilo que ele queria falar para a cidade. Jonas é enviado a Nínive para falar a mensagem que Deus tinha para aquela cidade. E vamos lembrar, Nínive, capital da Assíria, povo sanguinário, povo ruim. Imagine um povo ruim, imagine uma nação ruim, imagine alguém 10 vezes pior. Esta é Nínive, que não tinha piedade, não tinha misericórdia, e que na sua impiedade massacrava seus adversários, maltratava. Certamente Jonas já tinha ou teve conhecimento de pessoas próximas a eles que foram mortas, perseguidas por assírios, por pessoas da cidade de Nínive, porque eles eram inimigos do povo de Deus, eles não eram israelitas. E como inimigos do povo de Deus, maltrataram o povo de Deus, perseguiram o povo de Deus. E não é à toa que as Sagradas Escrituras nos mostram que tempos à frente a Assíria acaba com as tribos do norte, as 10 tribos que se chamavam Israel, depois em que o reino foi dividido. Então, meus amados irmãos, é esta Nínive sanguinária que Jonas é comissionado a ir e falar contra ela, porque os pecados de Nínive não ficaram impunes. Deus levou em consideração, e o Senhor envia seu mensageiro. O verso 3, em contrapartida àquilo que Jonas fez no capítulo 1, ele diz: levantou-se, pois, Jonas, foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Nós temos um Jonas, meus amados irmãos, agora disposto à obediência. Ora, a experiência em que ele teve no ventre do grande peixe, ele compara à morte, onde ele se questiona: teria eu a oportunidade de estar no templo? Então, agora ele está disposto, ele vai, ele obedece ao Senhor, ele vai. E a ideia desta disposição em que Jonas estava a obedecer a Deus, o texto santo nos diz que Nínive era uma cidade muito importante. A ideia é de que era uma cidade relevante, e de 3 dias para percorrê-la. Se você fosse conhecer a cidade, andar pela cidade, 3 dias seriam necessários para que isso fosse feito.
Mas Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A ideia é, meus amados irmãos, é de que a mensagem que Jonas levou foi a mensagem que Deus deu a ele para que ele levasse. A verdade é, meus amados irmãos, de que se Nínive não se convertesse ao Senhor, a cidade seria sim dizimada. E Jonas fielmente prega a palavra do Senhor. Jonas alerta aquele povo por conta dos seus pecados, dos males que havia feito, do sangue inocente que eles haviam derramado. E nesta segunda chance que Jonas não desperdiçou, em que ele obedece a Deus, ele cumpre a ordem do Senhor, em que ele leva a mensagem a Nínive. Nínive, em contrapartida, não teria uma segunda oportunidade. Nínive não teria uma segunda chance. E não tendo uma segunda chance, ouvindo a mensagem do Senhor, ouvindo o profeta de Deus que diz ainda 40 dias e Nínive será subvertida, na única chance que os ninivitas tiveram de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a ordem do Senhor, de ouvir a vontade de Deus, o verso de número 5 nos diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Vamos fazer aqui uma breve comparação. Jonas, se fôssemos contextualizar de forma talvez anacrônica, Jonas seria a criança que os pais trazem à igreja, que conhece, que vem à escola dominical, que conhece todos os 10 mandamentos, que conhece os textos da Bíblia, que conhece a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jonas foi o jovem da igreja, presente na igreja, participante dos trabalhos, conhecedor da palavra, alguém que frequentava a igreja. Jonas foi o rapaz que foi enviado ao seminário, que conhecendo e que trabalhou pela igreja, que na igreja local serviu ao Senhor, e de que na igreja local era alguém em que os irmãos tinham muita estima porque servia ao Senhor, mas num determinado momento da sua vida desobedeceu a uma ordem direta de Deus. E mesmo conhecendo a Deus desde a sua infância, mesmo tendo conhecido a Deus profundamente como profeta de Deus, porque afinal de contas, no exercício do ministério profético, Jonas tinha a rica oportunidade de ser porta-voz de Deus para as nações. Vamos lembrar que as pessoas não tinham as Bíblias em seus lares, mas nos rolos dos pergaminhos que ficavam sob a proteção dos sacerdotes, o povo não tinha então acesso tão fácil ao texto bíblico, à palavra de Deus. E Jonas era o profeta que, quando usado por Deus, falava em nome do Senhor aquilo que Deus queria comunicar. Então Jonas foi nascido, criado, cheio do conhecimento de quem era Deus, do que Deus fez, do poder que Deus tinha. Olhe agora para os ninivitas. Pessoas que foram criadas num ambiente politeísta, crendo numa diversidade de deuses e de deuses falhos, corruptos, fracos, que sua religiosidade estava perecendo e que necessitava de um líder ou de uma imagem para prestar culto, para adorar, para fazer seus rituais. E assim eles nasceram, foram criados, até o dia em que o profeta Jonas pisou em suas terras, levou a mensagem de que as suas práticas eram pecaminosas, de que seus atos eram criminosos, de que seus feitos eram ruins, de que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Aliança, não se agradava das ações e do comportamento deles, e de que por isso eles seriam punidos pelo Senhor.
E esta foi a única pregação que eles puderam ouvir, de que seus atos e comportamentos eram errados, pecaminosos. E na única oportunidade em que eles ouviram a voz de Deus através do seu profeta, o texto nos diz que eles creram em Deus. Foi suficiente para eles acreditarem no Senhor. E sendo suficiente para que eles acreditassem no Senhor, eles ouviram, eles creram, eles acreditaram. E agora o que fazemos? O que fazer? Eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Veja o texto, eles diz: proclamaram um jejum e se vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. A ideia é de que eles, olha, estamos todos errados, estamos condenados. Somos pessoas violentas, somos pessoas erradas, fazemos coisas erradas. E eles se colocaram agora numa posição de humilhação. E estando a se humilhar, a palavra de Deus nos diz que chega ao rei de Nínive, a autoridade máxima da nação. Ele levanta, ele sai do seu trono, ele tira as suas vestes reais, ele se veste de pano de saco, ele se humilha. Sabe, meus amados irmãos, quem está no poder, cheio de status e que por vezes é adorado como um próprio Deus, pois assim os monarcas se consideravam, enquanto principalmente os monarcas ímpios, que amavam em que os outros prestassem culto, se reverenciassem, se prostrassem diante deles, se humilhassem perante eles, porque afinal de contas eles eram o poderoso da nação, eles eram os poderosos. Ele agora se humilha. O homem mais importante da nação, o mais poderoso da nação, ele se humilha. E humilhando-se, tirando as vestes reais, cobrindo-se de pano de saco, assentando-se sobre a cinza, ele fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. O líder da nação, ouvindo o quão errado eles eram. E pense comigo, uma nação, quando entra em conflito com outra nação, é preciso uma ordem direta do seu soberano. Se Nínive era uma cidade sanguinária, é porque a sua liderança era sanguinária. As ordens não saíam voluntariamente dos cidadãos ninivitas dizendo: vamos massacrar as pessoas, derramarem seu sangue, tirar o seu sangue. Não, havia um rei que dava as ordens para estas pessoas agirem da forma violenta como agiam. E para esse rei agora se humilhar, a ideia é de que ele reconhece de que os seus atos, as suas ordens, a sua administração como monarca, como soberano, estavam erradas. E como suas ordens até então eram todas erradas, ele ordena que os seus súditos e os animais dos seus súditos agora se humilhem. E humilhando-se, ele diz: clamando fortemente a Deus, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei orienta as pessoas a mudarem o curso. Se eles estavam indo numa direção violenta, é errado que eles se convertam, de que eles mudem esse itinerário. E mudando esse itinerário, convertendo-se do seu mau caminho, ele se questiona: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Bom, eu estou um pecador, eu sou violento, eu sou sanguinário. O que eu posso fazer? Eu vou me humilhar diante de Deus. Vou me humilhar diante do Senhor, vou buscar, quem sabe Deus me perdoe.
quem sabe Deus me dê uma outra chance. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito lhes faria e não o fez. A ideia do se arrependeu do mal, há um termo técnico chamado antropopatismo. Antropo, homem, patismo, emoções, que é você atribuir emoções humanas. Então, quando falamos de que Deus se arrepende, o termo é de que o sentimento no Senhor é comparável ao que nós chamamos de arrependimento. A ideia é de que Deus olhou para os ninivitas com tal compaixão que concedeu misericórdia a estes ninivitas, de que atendeu o pedido de perdão destas pessoas. E sabe, meus amados irmãos, quando olhamos a única chance, porque a ideia é ou eles se arrependiam com essa pregação, ou eles se arrependiam com esta mensagem, ou eles não teriam a outra oportunidade de ouvir a mensagem de novo. Se ouvindo esta mensagem eles fossem continuar suas vidas nos mesmos erros, nos mesmos moldes em que eles viviam anteriormente, eles não teriam uma segunda chance. Mas eles ouviram, eles entenderam e eles se converteram. E diante disso nós podemos trazer essa reflexão para a nossa vida. Porque muitos de nós já recebemos de Deus diversas outras oportunidades. Como igreja do Senhor e conscientes dos nossos atos falhos, no exercício da nossa fé, no compromisso que temos com a igreja, no chamado que Deus dá à igreja, de que pregue o evangelho a toda criatura, de que faça discípulos, e de que ensinem todas as coisas e façam guardar tudo aquilo que Jesus ensinou. No exercício da grande comissão, muitos de nós erramos, falhamos, e nos omitimos, fugimos. E Deus tem tido misericórdia. Deus tem nos preservado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos nutrido, nos alimentado, dado saúde, dado força. Tal qual Jonas foi preservado no ventre do grande peixe, nós também temos sido preservados dentro da nossa vida, em meio das fugas, da ordem direta que o Senhor nos dá. E quando conhecemos a Jesus, professamos nossa fé a Ele, temos o nosso compromisso com Ele, Deus tem sua ordem, o seu chamado, as suas palavras, e assim como Jonas se levantou para falar a mensagem que Deus disse a ele, nós temos uma mensagem que Deus nos disse para anunciar. Mas o que temos feito com essa outra chance? O que temos feito com a segunda, com a terceira ou com a quarta chance que o Senhor nos concede? Em todo momento em que somos lembrados dos erros cometidos, das fugas deliberadas, onde o Senhor nos coloca de novo, e que diante da sua vontade nos direciona para pregar, para falar, para anunciar, para exercer a vida cristã como convém. Sabe, meus amados irmãos, é visto e é percebido que não gostamos de dar outras chances a outras pessoas. Não gostamos de dar outras chances às outras pessoas porque nós não temos a certeza se estas pessoas irão ou não nos decepcionar novamente.
porque nós somos passíveis de frustrações. Todavia, Deus não se frustra. Todavia, quando alguém erra conosco, nós somos frustrados. Quando você erra com Deus não se frustra, porque afinal de contas é até esperado os nossos erros, porque somos falhos, somos limitados. Porém, nosso Deus, o Todo-Poderoso, meus amados irmãos, apesar de nós, esse Deus que não se frustra com as nossas fugas, com os nossos erros, com os nossos pecados, Ele nos dá outra chance, e Ele nos dá também as condições necessárias para que a obediência seja exercitada com êxito. Ele não nos abandona. Deus esteve com Jonas. Deus ouviu a oração de Jonas, quando Jonas, errado como estava, sendo punido pelos seus próprios erros, ele clamou a Deus, Deus ouviu a Jonas. Da mesma forma nós. Não pense, meu amado irmão, minha amada irmã, de que Deus não irá ouvi-lo ou ouvi-la quando você clama por Ele, pede sua ajuda a Ele. Mas o fato é, até quando clamaremos e clamaremos a Deus outra chance para desobedecer de novo? Sabe aquela história? Oh meu Deus, eu estou doente, eu estou enfermo, me dá saúde, porque se o Senhor me der saúde eu vou ser mais comprometido, eu vou fazer isso. Ou, Senhor, eu estou desempregado, me dá um emprego, ou o Senhor dar um emprego, e aí você foge das responsabilidades, foge do compromisso com a igreja, foge do compromisso com a palavra de Deus, de pregar o Evangelho, foge daquilo que Deus chama para fazer. Ah, pastor, porque se não for de boa vontade, se não for com o coração abraçando a obra, Deus não vai receber. Meu irmão, não se iluda, não existe um versículo bíblico que diz: vai e prega o Evangelho, se o seu coração está se sentindo bem disposto para fazer isso. Você não encontrará na Bíblia isso. Você encontra a ordem: vá, pregue, anuncie. Você sabe, Jonas queria estar em Nínive? Não. Jonas queria pregar para Nínive? Não. Jonas foi a Nínive porque ele tinha um compromisso com o Senhor, e ele sabia que não tinha como fugir desse compromisso do Senhor, e ele tinha que obedecer a Deus. Nós somos enganados diariamente numa cultura que diz assim: olha, faz o que o seu coração mandar, faz o que te faz te sentir bem. Mas se o seu coração te manda pecar, se o seu coração te manda, se aquilo que você se sente bem é algo pecaminoso e não agrada a Deus, isso deve ser abandonado, mesmo que isso seja angustiante a princípio. As Sagradas Escrituras nos diz que agrada-te do Senhor, a ideia de se agrade no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. A ideia é de quando você se agrada em Deus, os desejos do seu coração são moldados, e aí sim você encontra satisfação na obra do Senhor. E quando nós olhamos para o chamado de Deus para a igreja, de pregar o Evangelho, de fazer viver a vida em igreja, você olha para os discípulos de Jesus Cristo e você encontra duas pessoas, dois discípulos que foram chamados por Jesus, foram comissionados por Jesus. Você encontra um Judas, que traiu Jesus. Você encontra um Pedro, que negou Jesus. Judas o traiu, e depois, cheio de remorso, tira sua própria vida. Pedro nega uma, nega duas, nega três. Pedro abandona o ministério. E depois você vê Jesus indo ao encontro de Pedro. Jesus não foi ao encontro de Judas.
Pedro era melhor do que Judas? Não existe base bíblica para dizer se Pedro era ou não melhor do que Judas. A graça de Jesus Cristo foi a Pedro. E Pedro foi restaurado ao ministério. E Pedro foi colocado no ministério. E Pedro foi abençoador no ministério. Na história da igreja, ainda no seu nascimento, você encontrará 3 pessoas: Barnabé, Paulo e Marcos. Que na primeira viagem missionária, Marcos abandona Paulo e Barnabé. E quando Barnabé e Paulo estão para sair na segunda viagem missionária, Barnabé quer dar uma segunda chance para Marcos. Paulo diz: eu não vou dar uma segunda chance para Marcos. Barnabé diz: eu vou dar uma segunda chance. Paulo diz: se ele for, eu vou sozinho. Vá você e ele, eu não vou. E Paulo e Barnabé se separam. Barnabé vai com Marcos e Paulo não deu uma segunda chance para Marcos. Então, meus amados irmãos, nós olhamos e sabemos de que Deus, Ele é um Deus que pode nos dar uma outra chance, como também pode não nos dar uma outra chance. Você não sabe se a chance que você teve de servir na igreja, no ministério, no departamento, na pregação, no evangelismo, que hoje foi dado, se amanhã também será dada esta oportunidade. Você não pode ter essa certeza. Então, ao chamado que Deus faz hoje, ou fazemos e obedecemos de forma imediata, como é esperado. Porque nós não devemos fazer de Jonas o padrão de nossas vidas, em Deus nos ordenar e assim de imediato fugir. Porque eu posso fugir da presença de Deus, porque afinal de contas Deus vai, olha, será que de fato Deus quer me usar nesta obra? Então, diante da ordem expressa de Deus, o melhor que o crente pode fazer é obedecer, é fazer. Porque não temos certeza se teremos ou não outra chance. Por isso é importante valorizar aquilo que está acessível a nós. Então, que o busquemos enquanto podemos achá-lo. E desta feita, obedeçamos enquanto ouvimos ainda a ordem do Senhor Jesus dizendo: vá e pregue o Evangelho a toda criatura. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus, a comunidade que aqui se encontra, não deve se transformar num clube religioso restrito aos mesmos ad eternum. Nós não somos um clube fechado, sectário, que se isola dos demais. Nós somos um povo chamado a anunciar as boas obras que o Senhor fez. Portanto, não devemos estar enclausurados nas 4 paredes que nos cercam, mas precisamos abrir a nossa boca e falar do Evangelho. Seja a criança, seja o jovem, seja o adulto, seja o idoso. Não temos que esperar o jovem ou esperar a criança. Deus me chama a pregar o Evangelho. Como é dito por Charles Spurgeon, ou você é um missionário, ou você é um impostor. O pastor, os presbíteros não irão fiscalizar a vida dos crentes sabendo se eles estão ou não evangelizando, se eles estão ou não pregando. Iremos ser incentivadores, iremos ser ministros de Deus em ensinar, em trabalhar, em acompanhar, em discipular, em viver junto. Mas esse exercício da vida cristã, ela deve ser voluntária, independente das programações, independente das sociedades internas. Você entende que a graça de Cristo alcançou sua vida? Você entende o pecado e como o pecado foi prejudicial na sua vida e é prejudicial na vida do outro? Os ninivitas entenderam de que o pecado era prejudicial na vida deles. Eles se arrependeram, eles buscaram ao Senhor e eles obedeceram a Deus. Um dia ouvimos sobre a violência dos nossos pecados, sobre os erros,
e fomos convencidos que precisávamos de Cristo Jesus e reconhecê-lo como o único Senhor e suficiente Salvador de nossas vidas. E ao reconhecer isso, reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida. E quando reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida, onde Ele diz que nós somos seus amigos, quando fazemos o que Ele nos ordena, o que Ele nos manda pregar. Ele nos manda falar. Ele nos manda anunciar a todas as pessoas. É onde você vê pessoas como a mulher samaritana, que ao encontrar Jesus, e depois de Jesus mostrar a ela, de que ele se revelar, das poucas vezes em que ele se autodeclara aos seus ouvintes, em ele dizer que ele era o Messias, esta mulher, ela sai correndo, ela vai aos samaritanos, ela prega, ela fala de Jesus. Assim devemos ser nós. Cristo já nos encontrou. Cristo já nos ordenou. Mas o que nós temos feito, meus amados irmãos, do conhecimento que temos de Cristo? Como falei, torno a repetir para fixar bem, de forma simples e objetiva, não saberemos se teremos outra chance. Os nossos amigos, eu não estou falando do desconhecido que você encontra no ônibus, que você vai ver ele naquele dia e você nunca mais vai vê-lo. Eu estou falando das pessoas que convivem diariamente com você, das pessoas que estão no seu círculo social, na sua convivência, em que você tem acesso contínuo. Eu vi ela ontem, vi ele ontem, amanhã eu vou vê-lo, então eu vou deixar para amanhã, e amanhã você pode perder. Essa pessoa pode perder a oportunidade que você teve de pregar para ela, de anunciar para ela. Deus comissionou Jonas uma segunda vez, Jonas foi, Jonas pregou, e Nínive, na oportunidade que teve, pregou. Por vezes, os nossos amigos, os nossos parentes, familiares, colegas de trabalho, a única chance, às vezes, em que essas pessoas terão de ouvir da mensagem de Jesus, é exatamente esta mensagem que você, na condição de amigo, de parente, de conhecido, levou até ela, levou até ele. Porque é muito mais fácil, é muito mais acessível você, próximo, falar de Cristo para estes que estão próximos, do que você convencê-lo, num domingo frio, fazer com que ele saia do seu pijama e traga numa escola dominical pela manhã, do que você convencê-lo ou convencê-la de deixar o seu jantar, a sua atividade, o seu descanso do domingo, porque na segunda-feira começam todas as outras coisas, e trazê-los na igreja. Pastor, o senhor está pregando que não é para me trazer os meus amigos. Não tragam, convide, incentive. Mas eu estou dizendo que o tempo em que você tem de dizer para vir no domingo é um tempo que, antes de anteceder a esse convite, você pode falar de Jesus para esta pessoa. Você pode pregar de Jesus para essa pessoa. Você é chamado para falar. Você foi comissionado por Cristo para anunciar. Façamos então isso, irmãos. Queremos crescer como igreja do Senhor. Queremos olhar para estes bancos e ficar preocupados em ter mais bancos para outras pessoas estarem presentes. Mas não porque estamos chamando as pessoas deliberadamente, mas porque estaremos vivendo o Evangelho, pregando, e o Senhor, no seu devido tempo, trazendo os seus frutos. E para isso não existe essa de que alguns devem fazer isso mais e outros menos. Não. Todos somos chamados de igual forma a exercer ao grande comissionamento de ir, pregar e fazer discípulos. Ser este que prega e faz discípulos não é inferior
do que o missionário que foi a outras nações fazer o mesmo. É igual. É tão importante quanto. Então, Jesus está nos dando outra chance de entender a nossa responsabilidade na vida da igreja, de olhar para o exemplo de Jonas e olhar para o exemplo de Nínive. Os ninivitas tiveram uma única oportunidade, os marinheiros que tiveram com Jonas tiveram uma única oportunidade. Jonas teve uma segunda oportunidade. Nem sempre as pessoas têm uma segunda oportunidade. Judas não teve uma segunda oportunidade. Marcos com Paulo, nesta ocasião das viagens missionárias, não teve uma segunda oportunidade. Então, aproveitemos a oportunidade que está diante de nós para vivermos o compromisso que temos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que possamos então colher as bênçãos advindas de uma vida obediente ao Senhor. Que sejamos incentivadores, que não venhamos agir conforme as nossas emoções e sentimentos, mas que possamos agir conforme a nossa fidelidade, o nosso compromisso diante de Deus. Amém, meus irmãos? Pai Santíssimo, nós, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, Pai. Agradecidos por tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado para exercermos o compromisso o qual fomos comissionados por Cristo Jesus. Pai amado, que venhamos fazê-lo de forma fiel, que usemos da palavra que nos foi dada como instrumento em nossos lábios para anunciar a Tua vontade, pregar a Tua verdade, Pai Santo. Que não venhamos nos omitir, nos esconder, mas que estejamos dispostos a ir, apesar de nós, mas a ir e fazer a Tua vontade, Pai Santo. Esta é a oração que fazemos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.